Boas tardes, meninos. Tarde. Meninos, vocês estão me ouvindo? Obrigada, João Vitor. Opa. Pessoal, vou esperar só mais um minutinho, porque tem gente que está se conectando aqui, que eu estou vendo, e aí a gente já começa, tá? Boa tarde, Gabriel. Boa tarde. Bom, meninos, então vamos para a nossa aula do Espaço da Ciência. Essa aula é um pouco mais curta que as outras, então eu deixei para o final da aula um espacinho para a gente bater um papinho sobre nossas aulas, porque eu já não sei se hoje vai ser o último dia que eu vejo vocês, porque semana que vem começa a recuperação, não é? Professora, mas não é só você que não sabe, não. Eu nem sei se é a próxima semana que começa, se é da outra da outra. Pois é, Gabriel, aí assim, eu estou contando que hoje é a última aula do Espaço da Ciência e que semana, que assim, é falha minha mesmo, eu tinha que ter olhado as minhas anotações aqui. Não, professora, mas não é só você, não. Acho que quase todos os professores também não sabem qual dia que termina. Para mim, é assim, ó, é porque assim, semana que vem seria a temporada de recuperação, não é? Mas Que começa. eu acho que vai, eu não sei, eu acho que vai ter aula essa semana e no começo da outra ou a outra inteira. Eu não sei, é um trem assim. É porque assim, a minha disciplina é diferente das outras, porque vocês não fazem prova, né? Então, aí, por isso que eu estou falando que eu não sei como é que vai ser em relação a mim. Mas os outros professores já começam semana que vem, não é? A recuperação pela ementa é isso. Mas vamos lá, então, vamos fazer hoje. Se hoje for a última aula, bom. Se não for, semana que vem tem mais, tá bom? Tá bom. Meninos, para a aula de hoje, nós vamos precisar de materiais bem simples. Então, se vocês quiserem pegar, a gente vai precisar de um copo de vidro, copo de requeijão, água, um tiquinho de leite. Se você tiver corante, dá para a gente corar, fica um efeito mais bonito. Vela fósforo, né, para a gente acender a vela. E um canudo, ou um conta-gotas, tá? Então, materiais aí bem simplesinhos. E o questionamento que eu trago hoje para vocês é: por que o ar-condicionado ele sempre é instalado na parede superior, na parte superior da parede? Ah, eu acho que é porque ele pin... Não sei. É porque eu pensei, tipo assim, porque ele produz, tipo assim, ele precisa de água, né? Aí ele precisa de algum abastecedor. Aí eu pensei que em cima mudar alguma coisa. O ar-condicionado ele precisa de água para funcionar? Precisa chegar água nele? Sim, né? Precisa, moçada? O Gabriel acha que sim. Ué, por causa que eu acho, né? Porque os ar-condicionado que eu já vi, eles pingam água, logo tem água neles. Nossa, eu adorei seu raciocínio. Logo, tem água neles. Pinga água, né, Gabriel? Sim. Na verdade, Gabriel, não precisa que a água chegue nele, mas precisa de um canudinho para a água escorrer dele. E aí, daqui a pouco, você me pergunta de onde vem essa água, tá? Bom, vamos lá então, meninos. Na aula, deixa eu ver se é isso mesmo. Na aula passada, é isso mesmo. Eu apresentei para vocês um simulador. Nós vamos voltar nesse simulador hoje.
Mas o que eu quero que vocês entendam agora? A diferença dos estados físicos da matéria, tá? Então, Giovana, o que é matéria? Matéria é tudo que existe, tá? Então, por exemplo, esse tubinho plástico aqui que tem meu remédio é matéria. O remédio que está lá dentro, que é líquido, também é matéria. E o ar que eu estou respirando aqui, ó, apesar de eu não conseguir sentir, não conseguir tocar, palpar, né? Mas ele está aqui, ele existe. Se eu me abanar, ó, eu sinto. Então, se eu estou sentindo, né? Ele existe. Mas o que diferencia uma substância sólida de uma substância líquida para uma substância gasosa? Vocês sabem? É que a sólida, as moléculas, elas ficam juntinhas, a líquida, elas se separam um pouco. É tipo assim, quanto mais quente, mais pressão, né? Elas se separam. Que lindo, Gabriel, da aula passada, que lindo! Exatamente! A diferença entre uma substância sólida para uma substância líquida para uma substância gasosa é a diferença, é a distância entre as moléculas. Então, quando eu pego aqui a minha caneta, né, e ela é sólida, se eu pudesse enxergar aqui as moléculas que formam essa caneta, eu veria que as moléculas estão sempre juntinhas. Tão juntinhas que nem permite, né, que elas se movimentem tanto. Ô, professor, Oi. tipo assim, quando as moléculas estão em forma gasosa, elas ficam separadas, porque o gás, mesmo, tipo assim, você tá com a panela, com a tampa da panela fechada, aí quando você tira, tipo assim, o gás, ele sai assim pra cima, né? Ele vai saindo, o vapor. É por isso que as moléculas, elas são separadas, elas vão saindo assim? Justamente. Vou chegar aí, Gabriel. Então, olha só. A minha caneta está sólida, né? No estado sólido. Por isso eu consigo apertar ela, né? E as moléculas, se eu conseguisse enxergar, elas estariam bem juntinhas umas das outras. Então, o distanciamento entre uma molécula e a outra é bem pequeno. Igual vocês estão vendo aqui no primeiro quadrinho, onde está escrito sólido, né? Por que elas estão juntinhas? Porque elas têm pouca energia, tá? Então, elas vibram, mas elas vibram devagarzinho. É que nem o gelo, né? Gelado, ele fica todo comprimido. Isso. Bom, o líquido, quando eu pego aqui a água do meu copo, o líquido, as moléculas do líquido, ele já estão um pouquinho mais separado, porque elas têm um pouco mais de energia. Então, elas estão um pouco mais distantes. E é por isso que quando eu tento pegar o líquido, eu não consigo, tá? Pelo distanciamento entre as moléculas. E quando eu penso no gás, né, que o Gabriel está até falando agora, eu também não consigo nem sentir com os meus sentidos aqui como é que chama, gente? O sentido do tato? Do tato. Me deu branco. Porque as moléculas estão muito distantes. Então, é como vocês estão vendo aqui no último quadrinho, as moléculas muito distantes umas das outras. E aí, na última aula, a gente viu isso no simulador FET, não foi? Deixa eu colocar vocês lá de novo. Calma aí. Vou rapidinho voltar lá, porque muita gente, às vezes, perde a aula. Opa. Ô, professor, Ai, eu fechei. Agora eu vou ter que abrir, ô, professor, Pode falar. Enquanto isso, eu vou abrindo mas aqui de novo. mas a sua matéria, ela é tipo uma nota extra de ciências? Exatamente. Foi acordado com o Eduardo Bahia que ele daria uma nota extra em ciências, para ajudar na nota de ciências. Tá? Vocês podem perguntar isso para ele. Gente, espera só um pouquinho, que agora eu estou abrindo de novo o FET. Eu fui clicar para abrir a janela, eu cliquei para fechar. Fechei todos os vídeos. Vou ter que ir lá no histórico para restaurar. Olha aí. Então, aqui a gente tem o simulador. Na semana passada, eu não sei qual dos dois que nós entramos. Vou entrar nesse aqui. Eu acho que foi nesse que a gente entrou. Esse daí que a gente usou. Foi, não foi? E aí eu dei o exemplo da água, né? Que a água, quando aqui está, deixa eu trocar aqui a temperatura, menos 127 graus,
Então, está abaixo de zero, não está? Sim. Então, está muito frio. A água, ela está em qual estado? Sólido. Sólido. Mas conforme eu vou doando calor para as moléculas de água, olha aí, elas vão se agitando e elas vão ficando cada vez mais separadas. Olha aí. Então, aí elas já estão no estado líquido, e se eu continuar aquecendo, elas já estão mudando de estado. Elas vão para o estado sólido. Então, Gasoso. valeu, gasoso. Então, o que fez as moléculas se agitarem mais? O calor? O calor. Então, para as moléculas terem maior agitação, eu preciso doar para elas energia, certo? Se eu retirar a energia delas, ó, se eu começar a resfriar, ó, agora é o gelo. Ô, professora, então o gelo, ele é duro, é por isso? Porque as moléculas, elas estão juntas? Justamente. Justamente, elas estão dando as mãos, vamos dizer assim. Aí, ó, tá resfriando, é que tá muito... Olha aí a temperatura, tá no menos... Mas também tá Tá muito no quente. 100 graus. Mas, ó, tá vendo que tá diminuindo a agitação? E elas estão se aproximando? Ó, aí tá no estado Mesmo líquido, imã, né? agora já tá no sólido. Olha aí. É igual um imã, não é? É uma força, tá? Mas não é um ímã. São aquelas mini forças que a gente falou, lembra? Sim. Numa aula a gente falou das mini forças. Olha aí, tá vendo que a gente percebe que existe uma mini força? Seria como se fosse um ímã. Bom, então só para relembrar do simulador, a semana passada o foco era ver a pressão e essa vez o foco era a temperatura. Sim, comprovando. Yuri, você está querendo me dizer alguma coisa? Ou é alguém na sua casa, meu anjo? Não, desculpa, professora, é porque minha mãe estava falando aqui comigo, o áudio estava ligado. Não, tranquilo. É que eu falei, às vezes o áudio falha e eu não escuto. Bom, então, na última aula a gente aprendeu sobre essa simulação. E hoje a gente vai falar sobre as correntes de convecção. Então, olha só. Aqui a gente tem um vidro, né, cheio de líquido cor-de-rosa, que eu não sei o que líquido é esse. E esse líquido está recebendo calor. Como esse líquido está recebendo calor, o que está acontecendo com as moléculas? Elas estão ficando agitadas. Estão ficando mais agitadas. Quando fica mais agitada, o distanciamento aumenta ou diminui? Aumenta? Aumenta. Se a distância entre as moléculas aumenta, elas ficam mais leves ou mais pesadas? Mais leves. Mais leves. E O tudo que é gelo, menos... ele é mais pesado que um gás. Então, a água é uma substância meio polêmica, sabe? Ela quer contrariar todas as outras. Porque assim, eu nem ia comentar sobre isso, mas já que você falou, Gabriel, o gelo, apesar dele ser sólido, ele flutua na água líquida. Olha que doideira. Mas é porque a água é água, né? Só vou pegar meu copo. Ai, minha filha levou meu copo d'água e me deu uma sede. Professora? Então, e a água é diferente de todas as outras substâncias. Mas, se a gente pudesse imaginar assim, ó, quanto mais distante, menos denso é a coisa, é a matéria, então ela tem facilidade em subir. Quanto mais próximo, mais densa fica a matéria, é mais fácil dela descer. Quem me chamou? Fui eu. Eu só não vou fazer esse teste de hoje com a senhora, porque eu tô de mudança e tá tudo jogado ainda. Entendo. Eu estou passando por uma reforma, eu estou de mudança na casa da minha sogra agora, por exemplo. Também estou aqui tentando me adaptar. E daqui a pouco eu me mudo de novo para minha casa, eu sei como é. Então, meninos, olha só, conforme essa substância ganha calor, ela fica mais leve e sobe. Mas chega aqui na superfície, ela perde calor para o ambiente. Aí ela fica mais densa e desce. Percebe, então, que aí vai começar o ciclo de novo, ó, recebe calor, fica menos densa, sobe. Chega aqui em cima, perde calor, fica mais fria, desce. E isso vai formar uma corrente
Isso aí é como se fosse um elevador, né? O quente sobe, o frio desce. Justamente. Então, o quente sobe, o frio desce. É Exceto que a nem água, chuva, né? né? Isso mesmo. Na aula passada, a gente falou sobre as tempestades. Tá tudo relacionado. Então, agora, vocês já conseguem responder a pergunta do começo da aula. Por que que o ar-condicionado tem que ser instalado em cima? Porque o ar frio desce, Isso. E o ar quente? sobe. Tem o... Ah, então o ar Adoro ambiente você. fica frio e o ar quente ele vai embora, como se fosse subir. Se fosse um ambiente aberto, sim, ele subiria. Mas agora o ar-condicionado ele fica num ambiente fechado, né? Sim. Aí o ar quente, então, nós estamos aqui sentados, vendo uma televisão, sei lá, assistindo aula, e a gente está respirando, a gente está, né, doando calor para o ambiente. Então, a gente não fica esquentando o ar que está na nossa volta. Sim, Aí o ar quente, ele sobe. sobe. Aí o ar-condicionado, ele puxa o ar para dentro dele, o ar quente, e refrigera, resfria. Aí o ar fica mais denso, porque as moléculas ficam mais juntinhas, e aí o ar frio faz o quê? Ele sai. Desce. Aí a gente está aqui embaixo, não está? Sentado, assistindo televisão ou assistindo aula. Aí a gente está esquentando o ar de novo. Aí o ar quente sobe. Ar-condicionado é reciclável, ele. Ele fica reciclando o ar, né? Reciclando não é a palavra, porque ele fica... Renovando. Não é nem renovando, porque é o mesmo ar. Por isso que de vez em quando a gente está no ambiente de ar-condicionado, a gente tem que abrir as janelas para entrar um ar novo, sair os vírus, as Melhorando. bactérias. Mas ele refrigera o ar, ele climatiza, ele muda a temperatura. E se a gente morasse num lugar frio, se não fosse no Goiás? Aí a gente teria que instalar aquecedor. Mas o aquecedor, ele teria que ser instalado onde, meninos? Embaixo? Embaixo. Por quê? Porque o ar quente sobe. Isso. E o ar frio desce. Aí o ar frio é puxado para o aquecedor esquenta e o ar sobe. Aí aqui chega aqui em cima, o ar quente ele resfria, porque vai estar no ambiente frio, aí ele desce. E aí fica um ciclo, tá? Só que o contrário do ar-condicionado. Então é por isso Pode que não ia perguntar. adiantar nada o aquecedor ficar em cima, porque o ar quente ia ficar lá em cima com ele, não? Exatamente. Antigamente se instalava ar-condicionado embaixo. Fazia até um armário, assim, nas casas mais antigas, para pôr ar-condicionado, aqueles caixotão grandão. Mas é ideia de jirico, né? Porque o ar aqui ficava frio e em cima ficava quente. Então Apoiadores não tinha, da não tinha abiogênese. mais ou menos. Não tinha corrente de convecção, né? Então a gente chama esse movimento, essa corrente de convecção. Bom, e até quando vai acontecer essa troca de calor? Até atingir o tal do equilíbrio térmico. E é muito simples da gente entender equilíbrio térmico. Vamos imaginar que a gente tem um café quente aqui, né? Um café bem quente e um leite gelado. Quem que doa a energia para quem? O leite, ele deu um frio pro café? Todos concordam? Sim. Eu falei em algum momento que o frio passa? Ah, não. Ah, é porque o café quente, ele derrete o leite ali, ó, e fica no meio do Ó, café. o leite já está derretido, ele já está no estado líquido. Só que o café quente também está no estado líquido, só que ele está com mais energia, ele está quente. Então, as moléculas do café, elas estão mais agitadas do que as do leite, concorda? A temperatura está mais alta. Sim. Aí, o que acontece? Essa aqui que está com muita energia aproxima dessa que está com pouca, e aí essa aqui vai passar energia para essa. Aí as duas vão ficar mais ou menos vibrando igual. Quando acontecer isso, é o que a gente chama de equilíbrio térmico. Olha só, esse líquido vermelho, ele está muito quente. E esse líquido azul, ele está mais frio. Esse aqui, ó, a seta, doa calor para o líquido frio e eles vão atingir a mesma temperatura.
equilibrando a energia entre as moléculas. E isso se chama equilíbrio térmico. Então é que nem Não é? você deixar um gelo, assim, um pote de gelo cheio de gelo, jogar em um lugar, não é o gelo que vai esfriar o ar ambiente, é o ar ambiente que vai esquentar o gelo. Perfeito, seu raciocínio. É exatamente isso. Quando a gente fala de física, a gente não fala de frio, tá? O frio é uma palavra que a gente inventou para denominar a menos calor, entendeu? Porque em física a gente só estuda o calor. O frio, ele é quando uma coisa tem menos calor. Entenderam? Sim. E antes da gente fazer nosso experimento, eu queria fazer um paralelo lá com a disciplina de geografia, onde vocês estudam as correntes de convecção do magma terrestre, né? Então, o planeta, ele é aquecido pelo Sol, tudo bem, mas a gente esquece que o nosso planeta, ele já foi muito quente e que, na verdade, ele está perdendo calor de fora para dentro. Como que a gente sabe que dentro ainda o planeta é quente? Eu já falei isso em uma das aulas. Como é que eu tenho certeza que aqui dentro do planeta ainda é muito quente? É porque a temperatura, ela é aceitável? A gente consegue viver um trem assim? Não. Existe um fenômeno que acontece que faz com que... Gente, tá cheio de pernilongo aqui. Eu passei repelente, mas esses danadinhos hoje esquentou. Nossa, e aqui tem muito Aedes. Eu morro de medo de pegar dengue. Então, meninos... deixa eu só voltar aqui. Então, a gente tem certeza que o planeta é quente por dentro, porque o fenômeno que acontece é o vulcanismo. E quando o planeta abre um pouquinho e deixa extravasar o que tem dentro, a gente percebe que o que tem dentro é muito quente. Certo? Então, é que nem a lava que sai do vulcão, né? Exatamente, é a lava que sai do vulcão. Então, olha só como é que é nosso planeta por dentro, que bonitinho. E como que acontece essa movimentação do magma? De vez em quando ele extravasa. Ah, quando ele lembrei acha que eu já estudei buraquinho. isso. É como se fosse a Terra, ela é como se fosse um ovo, não é? Aí tem o núcleo por dentro, o magma. Justamente, eu achei que vocês já lembravam desse conceito. Então, o núcleo ainda é muito quente, o magma tem partes líquidas e partes sólidas, e o núcleo, ele esquenta o magma. Conforme ele vai esquentando, o magma sobe, não é? O ar quente sobe, Sim. o magma também sobe. Chega aqui na superfície, o magma É como resfria, se fosse gente tem que... estourar a tampa de uma panela, né? Exatamente, eu vou matar esse pernilongo. Matei! Olha aqui, eu não estou mentindo. É o pernilongo da dengue. Viram? Sim. Esse aqui, ó. Não me matou, eu plantei. Então, eu já peguei dengue, gente, é muito ruim. Então, eu vou mostrar aqui para vocês verem como é que é a dinâmica dentro da Terra, esse movimento. Opa, calma, errei. Agora vai. Olha aí, aqui é a crosta, né? Onde a gente pisa. Aqui é um manto, né? Cheio de magma. Imagina um dia a Terra fura. Acontece, mas é que a crosta é grossa pra gente, né? Sim. Aí, ó, resfriou, desce. Aí chega perto do núcleo e esquenta. Aí sobe. Tá vendo a corrente de convecção? Que louco. Embaixo dos nossos pés e a gente nem percebe. Agora me fala uma coisa, sétimo ano. É possível a gente perceber esse movimento das correntes de convecção aqui na superfície da Terra? Não. Porque fica um pouquinho longe também, né? Aqui no Brasil, a casca onde a gente está colocando nossos pés é muito grossa, né? A crosta. Mas tem lugares da crosta no planeta Terra que são mais fininhos, né? São chamados hotspots.
E esses hotspots, tem outro da dengue aqui. Esses hotspots, eles são um encontro entre as placas. Então, às vezes, ali acontece terremoto, né, que são as zonas de muito terremoto aqui na Terra, e acontecem tsunamis. Então, o terremoto e o tsunami nada mais é do que a vibração da crosta que está em cima do magma, que é líquido. Nós estamos sobre uma prancha. Meninos, então agora vamos lá para a experiência, para a gente tentar ver que isso não é mentira. Em microescala, nós vamos tentar fazer uma corrente de convecção. Nossa senhora, professora, eu quero voar agora. Se por um acaso um dia furar a terra, eu quero voar, pelo amor de Deus. É só você não morar nessas zonas de terremoto, tipo Haiti, né? Ó, então meu leitinho, vou corar ele só para ele ficar bonito. Se não tiver corante, dá para fazer também. É porque o corante, né, dá uma cor para a vida da gente. E aqui meu copinho d'água. O desafio é a gente colocar o leite no fundo da água, sem deixar o leite misturar com a água. Então, isso aqui tem que fazer bem devagarzinho. Se você tiver um canudo, você vai soprar. Ó. E se você tiver um conta-gota, você vai colocando, igual eu estou colocando. Estão conseguindo ver? Vou aproximar. Olha que interessante. Nossa, química é um trem tão estranho, né? Ciências. Ah, é massa, né? Olha só, o leite ele mistura com a água, mas mesmo assim, se eu colocar devagarzinho, o leite vai para o fundo. Quem se recorda desse conceito? Foi da nossa primeira aula de Espaço da Ciência. Ah, é que nem o óleo com a água? Mas então, mas o leite ele mistura com a água. Mas por que que o é o leite está corante? ficando no fundo? Não, é o corante. Que o corante também mistura com a água. Por que que o leite fica no fundo mesmo, moçada? Qual? Por conta que o leite está gelado. Não, estamos na mesma temperatura, o leite e a água. Porque o leite é mais denso. Então, apesar deles serem miscíveis, o leite é como se fosse mais pesado que a água. Pesado não é a palavra certa, o certo é mais denso. Mas para a gente tentar entender, falando assim mais pesado, a gente entende melhor. Aí, meninos. Coloquei aqui meu leite com a água. Agora, olha aí como é que ficou separadinho, hein? Agora eu vou tentar esquentar essa mistura para a gente observar a corrente de convecção. É o Deixa eu ligar leite minha vela. sobe, aí ele vê que tá frio, ele desce. Esperamos que sim, né? Deixa eu acender a luz, que deu uma... Aí a química Agora... vai lá e contraria tudo, imagina. Não, vamos ver, né? A gente espera que sim, pelo que a gente estudou, né? Teria que ser assim. Aí agora, meninos, está dando um ventinho, minha vela tá querendo. Vai um tempinho, mas acontece. Mas tem chance de estourar o copo? Então, chance tem. Se você der muito calor para as moléculas do copo, elas estão no estado sólido, não estão? Sim. O que vai acontecer se você der muito calor para elas? Elas vão tipo que separar e quebrar tudo? Ah, justamente, por isso que o copo racha, por isso que ele estoura. Mas aqui nós não vamos chegar a deixar acontecer isso, não. Nós vamos só tentar esquentar o líquido. Lembra que na aula passada, enquanto vai esquentando aqui, a gente vai relembrando. Eu fiz esse experimento com o balão. Lembra? Eu enchi o balão e coloquei ele para esquentar na vela. Sim. O que aconteceu com o ar que estava dentro do balão? Ah, isso aí é como que a gente respira sem oxigênio, não é essa aula? Não. Não? Na aula passada, que a gente pegou um balão e colocou aqui em cima da vela com ar, e aí o balão estourou. Por que ele estoura? É porque as moléculas de dentro do balão ficam agitadas demais, aí fica enchendo e ela estoura. Aumenta a pressão. Aumentou a pressão dentro do balão? Lembra que a gente estudou pressão, que é uma força sobre uma área? Sim. Só que agora eu estou com um material um pouco mais resistente, que é o vidro.
Então, as moléculas, elas estão ficando agitadas, só que ela vai demorar um pouco mais para estourar. E tomara que não estoure, né? Seria uma tragédia. Moçada, eu vou colocar aqui um pouco mais perto, porque vai começar a aparecer, e aí senão vocês não enxergam. Acho que eu sei o que vai acontecer. Tá ventando um pouco aqui na minha janela, aí a vela ela não tá ficando em cima do copo direitinho. Quem que tá esquentando primeiro? As moléculas do leite ou da água? Do leite? Que tá embaixo, né? Sim. Então, o que vai começar a acontecer com o leite? Que vai ficar um pouco mais quente. Vai Ele misturar vai com água. ajudar, vai misturar, vai... Qual que é o tema da aula de hoje mesmo? É porque o ar-condicionado, ele não pode ser instalado embaixo? Isso, e aí a gente aprendeu sobre as correntes de convecção, não foi? Meu Deus, acho que não vai dar Sim. certo não com esse vento que tá vindo. E o ar frio desce e o ar quente sobe. Isso, então eu espero que vocês consigam observar as correntes de convecção. Se o vento permitir. Ô, professor, é por isso então que se você acender uma vela e pôr sua mão muito em cima da vela, você ainda sente calor? Ou Você ainda sente suas quente? moléculas começam a ficar agitadas. Por isso que você sente o calor. As moléculas que compõem a sua pele. Gente do céu. Eu acho que vou ter que fechar a janela. Tá entrando vento pela porta que eu tô. Aqui eu tenho uma porta à minha esquerda e uma janela à minha direita. Tá entrando vento dos dois lados. A vela tá ficando. Tá vendo como ela tá? Vou ter que fechar tudo. Aí, Alguém moçada, passando do seu lado. começou a acontecer o que vocês falaram, a mistura do leite com a água. Não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu colocar um papel branco aqui atrás. Calma. Esse papel não é totalmente branco. Tá Isso. conseguindo perceber a movimentação Sim. do verde? Não, pelo amor de Deus, é muito louco. Então, esse fenômeno, ó, agora tá levantando aqui, ó, um fiozinho verde. Sim. Esse fenômeno é o que como se fosse uma acontece no fumaça. ar, é o que acontece na água, é o que acontece no magma da Terra. Então, as correntes de convecção. O quente sobe, o frio desce. Ai, minha vela quer apagar. E isso vai movimentando tudo, vai formando, inclusive, as correntes de ar, que é o que provoca chuva, o que provoca tempestade. Olha aí, minha água já está ficando totalmente verde. Deixa eu mostrar de outro jeito. No vídeo não aparece muito, mas para mim já está verdinho aqui, ó. Vocês conseguiram ver? Tipo uma nuvenzinha de verde? Sim. Tipo Claro que sim, né? nevoeiro. Isso, tipo um nevoeiro, justamente. É porque na câmera não fica igual ao vivo. Por isso que o legal é vocês fazerem o experimento. Ô, professora, para os alunos é melhor você tem que mostrar tipo que o topo da água, não? E aí ver o topo. Aí, ó, aí em cima que tem um trenzinho verde, ó, tem jeito de ver. É porque é o jeito que a câmera pega, né? Assim, a incidência da luz. Mas a minha água tá verdinha aqui, ó. Verdinha. Não tá verde igual o leite, porque não é leite, mas aqui ela já tá corada totalmente. Tá com verde cor de azeitona mais clara. Eu usei um verde folha aqui para esse experimento. A água de azeitona. Meninos, e para finalizar, eu falei para vocês que hoje eu queria a opinião de vocês, eu queria que vocês abrissem o coração. Eu fiz um Padlet. Vocês conhecem Padlet? Não. Não? O Padlet é um mural coletivo, tá? Que fica online. E eu vou colocar aqui o link no chat e eu quero que vocês falem para mim, tá? Sobre o que vocês conseguiram tirar de bom desse ano de 2020, porque não foi tudo ruim. Tenho certeza que teve muita coisa boa, né? Então fica aí a frase aí do Cobra Kai: se não forem fortes por dentro, não podem ser fortes por fora.
Deixa eu colocar aqui para vocês, meu Padlet, para vocês darem opinião. Colocarem o que vocês têm no coração. O Cobra Kai é a série de luta? Exatamente, você já assistiu? Eu já ouvi falar. Ah, eu sou fã, né? Porque eu sou da época do Karate Kid ainda. Aí, meninos, é só acessar esse link que vai abrir um mural coletivo. Eu vou acessar também. Deixa eu colocar para vocês. Bruno, você ficou, meu anjo. Você usou o verbo. Eu não vou compartilhar aqui tudo, mas assim, olha o verbo. Eu fiquei. Então já foi. É para frente que a gente olha. Graças a Deus que você passou essa. Professora, o que eu faço? Agora, deixa eu compartilhar aqui meu Padlet. Você pode emitir a sua opinião. Espera aí que eu vou compartilhar a tela, que aí eu vou vendo junto com vocês. Aí. Então, tudo tem um lado bom, meninos. O que me deixou feliz em 2020? Eu quero que vocês citem alguma coisa que vocês passaram, uma superação. Ou... Mas agora? Ah, já? Pode escrever. Se vocês quiserem colocar nome, pode colocar. Se não quiser colocar anônimo, pode colocar. É uma sessão desabafo. Mas onde que eu vou escrever? Onde que tem para escrever? Você vai adicionar, quer ver? Eu não sei se para mim dá para eu adicionar, porque eu que criei. Opa. Aqui, ó, achei. Tá vendo o maisinho aqui no canto? Sim. Você clica 2 vezes no maisinho que vai abrir tipo uma folhinha para você colocar no mural. Vou ficar observando aqui que você escreveu. Matei outro. Não, você acredita que ele ressurgiu das cinzas? Caramba, ele voltou a voar. Dá pra ver as coisas assim. Não. Gente, só tô vendo uma pessoinha escrever. Tô esperando. Quero esse mural lotado. A Gabi falou. Nossa, professora, eu tô escrevendo, tem aqui, mas eu não sei se vai dar, não, porque eu tô... Você tá vendo o que eu tô escrevendo? Pois é, eu não sei, não. Eu não sei se é você. Tem, assim, um anônimo escrevendo. Aí, começa assim, se você quiser deixar seu nome, você pode. Ah, não, esse sou eu mesmo. Pô, Gabriel, só você quer conversar comigo. Tem mais gente na turma, mas eles não querem conversar comigo. Meninos, então vou encerrar a aula aqui. Pode continuar escrevendo no Padlet, quem tem o link, pode escrever depois. Eu quero só saber o que tem aí dentro de vocês, no coração, e saber o que vocês levam de positivo dessa experiência
eu vou dizer, inesperada que a gente teve em 2020, tá? Um beijo, 7º ano, fiquem com Deus. Eu não sei se até a próxima semana ou se até o ano que vem, mas espero ver todo mundo em breve, viu? Tchau, professora. Beijo. Com Deus. Tchau. Mãe, me deixa eu te falar uma coisa.